Como é a situação dos povos indígenas aqui na Bahia, professor? Pois é, a Bahia é um dos estados brasileiros com maior população indígena, né? Acho que os dados do último censo, agora que estão sendo fechados, comprovam que a Bahia tem a terceira maior população indígena do Brasil, né? São mais de 100 mil indígenas. No Brasil como um todo, a parcela indígena é a parcela da população brasileira que mais cresce, né? Isso é um dado que pouca gente sabe, né? O Brasil, do último censo para esse censo, cresceu 10%. Né? O Brasil tinha 200 milhões de habitantes, agora tem 220 milhões. Né? A população indígena cresceu de 900 mil para, pelo que se diz, 1.700.000. Né? Então a população indígena brasileira cresce mais do que a média da população geral. Né? Embora seja, claro, o segmento minoritário, mas é o que mais cresce. Na Bahia são 100 mil indígenas, né? Que têm hoje demarcadas menos de 300 mil hectares. Fazer uma conta aqui para vocês entenderem. A Bahia tem 565 mil quilômetros quadrados. A Bahia tem 56 milhões de hectares. Né? Os índios da Bahia têm hoje menos de 0,5% do território da Bahia. Brigam para ter mais. Sim. Se eles tiverem todas as suas terras demarcadas, eles vão ter garantidos perto de 600 mil hectares. Um pouco mais do que o dobro do que eles têm hoje. Sim. 600 mil hectares é 1% da Bahia. Né? A Bahia tem 56 milhões de hectares. Sim. Os índios querem chegar perto de 600 mil hectares. 1%, pouco mais de 1%. Né? Ora, a Bahia tem 15 milhões de habitantes, dos quais 11 milhões estão nas cidades. Né? A população rural da Bahia não chega a 4 milhões. Né? Os índios, que são 1% da população da Bahia, são mais de 2% da população rural da Bahia. E eles estão brigando para ter 1% do território. Está injusto? Não está. Né? Está de bom tamanho. Né? 12% da população rural quer ter 1% do território rural. Não está de bom tamanho. Né? Mas eles ainda precisam lutar por um pouquinho mais da metade disso, que não está garantido ainda. Né? E aí tem algumas terras que são estratégicas, né? Que estão no litoral, estão em áreas de interesse de turismo, estão em área de interesse da produção de celulose, né? Do cacau, ainda aqui decadente. Né? Então os índios estão brigando por algumas terras, como os índios Tupinambá de Olivença, os Pataxó de Porto Seguro, estão brigando por algumas terras que, pela lei, são deles por direito, mas que estão impactadas por outros interesses econômicos. Né? O que não quer dizer que se eles tivessem essas terras garantidas para eles, que isso vai ser um debate econômico, como se diz, que os municípios vão perder renda. Não, nada disso, né? Inclusive porque os próprios indígenas também são produtivos. Né? Enfim. E aí esses interesses econômicos é que hoje fazem com que esse debate e esses projetos estejam em pauta. Agora, uma coisa que eu queria entender. O projeto do marco temporal, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora aguarda a sua votação no Senado. Enquanto isso, e eu quero que você me explique se é isso mesmo. Enquanto isso, no Supremo também existe uma outra votação de um caso específico que servirá como guarda-chuva para outros litígios semelhantes, que é o caso de Santa Catarina. Explique melhor para a gente esses dois processos paralelos, professor. Exatamente. Nardelli, são duas frentes, né? Por um lado, você tem uma ação que corre no Supremo, que é uma ação do Estado de Santa Catarina contra uma demarcação de uma terra indígena específica, com base na tese do marco temporal, né? E o Supremo decidiu que, em vez de ficar julgando caso por caso, esse caso de Santa Catarina vai ter o que ele chama de repercussão geral. O que for decidido aqui nesse caso vai valer para todos. Né? Ou seja, se a tese do marco temporal for aprovada nesse caso, vai valer para todos os outros casos. Né? Se não for aprovada nesse caso, não vai valer para caso nenhum. Né? A tendência, pelo que a gente percebe do voto do relator e da tendência de outros juízes, é que a tese do marco temporal não seja aprovada no Supremo. Né? Ainda que alguns juízes, como o recente voto do ministro Alexandre de Moraes, possam nuançar esse direito, né? Mas a tendência é que o voto do ministro Fachin, que foi o relator, prevaleça negando a tese. Né? Por enquanto só tivemos 3 votos. Isso. Fachin nega a tese, Nunes Marques foi a favor e Alexandre de Moraes também negando. O André Mendonça pediu vistas. É provável que ele aceite a tese, seria 2-2, mas todos os outros que se espera que virão a seguir, a tendência é de que não aceitem a tese. Né?
Então, idealmente, a gente pode ganhar isso de 9-2, né? Ou, sei lá, de 8-3, mas enfim, a tendência é que a tese não prevaleça. Sabendo disso, a bancada, chamada bancada ruralista, que é muito poderosa no Congresso, né? Ela entrou com um projeto de lei. Entrou com um projeto de lei para tentar aprovar o marco temporal, não por um julgamento supremo, mas por uma lei, né? Essa lei passou em primeira instância na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, né? O Senado deve demorar a julgar isso, porque o presidente do Senado já disse que, o Rodrigo Pacheco, né? Já disse que vai passar pelas comissões, vai tirar para o debate, enfim. Já disse que não tem apego de nenhum dos dois lados. Exatamente. Isso, ele está dizendo isso para dizer, não vou ter pressa. Né? É provável que o Supremo decida isso antes, né? O que não impede o Congresso de continuar legislando sobre isso, né? A questão é que, se o entendimento do Supremo for de que a tese não tem respaldo constitucional, a lei também será inconstitucional. Não vale de nada. Né? Também será inconstitucional. Né? Você teria, na verdade, para você aprovar a tese do marco temporal, você não poderia simplesmente fazer uma lei nesse sentido. Teria que modificar a Constituição, né? Que aí já é mais complicado. Aí o senhor arriscaria um palpite com relação à aprovação no Senado? Não arrisco. O que eu arrisco é que o Supremo, decidindo isso antes, que a coisa no Senado esfrie, né? Como os senadores têm mandato até daqui a 3 anos e pouco, né? E se isso não for muito rápido, é possível que a gente consiga um Congresso mais favorável na próxima eleição, né? E que aí, se não for votado antes... Mas mesmo que seja votado antes, né? O voto do Senado não vai ser idêntico ao da Câmara, isso vai ter que voltar para a Câmara, né? Então você tem aí um tempo que não vai ser o tempo da urgência, é o que a gente